Bem, meus amigos, meus irmãos de jornada, de caminhada, é um prazer novamente estar aqui com vocês nesse dia chamado hoje, Romualdo Freire falando, e eu quero iniciar esse áudio introdutório para deixar esclarecido talvez uma das coisas que eu mais escutei até então nessas operações. Se nada aconteceu, Romualdo, é porque não é o tempo de Deus. Você pensa assim? Tá me escutando? Você acredita ser assim? Sim ou não? Você acha que não aconteceu nada porque não é o tempo de Deus? E se eu te disser que isso não tem nada a ver? Afinal de contas, você não está escutando esta resposta de um curioso. Você está escutando de alguém que tem mestrado em teologia formado pela Universidade Norte-Americana. Eu não falo isso com arrogância nem soberba. Eu falo isso como prova de testificar que eu não sou um mero especulador, uma pessoa que veio conversar, digamos assim, fiado com você sobre teologia. Não, eu estudei 8 anos para isso. E eu li muitas vezes a Bíblia, acredite. Eu li mais de 12 vezes a Bíblia inteira. Eu tenho várias Bíblias em casa de estudo. E tenho uma esposa que sempre me via lendo, minha mãe me via lendo a Bíblia constantemente. Mas vai ler de novo? Eu falei, vou. Mas de novo, você não cansa de ler, não? Eu falei, não canso não. Então, pessoal, eu quero trazer aqui um contexto para você parar de espiritualizar as coisas e tomar a sua posição de herdeiro. E eu falo isso no geral, porque muitas pessoas vivem falando isso para tudo, para todas as coisas. Se seu líder fala assim, paciência. Por que você não estudou, não foi buscar? Por que você não se propôs a saber realmente se isso era verdade ou não? Hein? Eclesiastes 3 fala o quê? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Todo mundo gosta de usar esse texto aqui. E quem que está falando isso? Provavelmente vai falar Salomão, né? O homem mais rico e sábio que já existiu, né? Só que é o seguinte, pessoal, ele não está dando uma desculpa para não fazer nada. Ele está descrevendo um ciclo natural da vida após décadas de ação dele intensa. O contexto é importante e você precisa saber disso. Salomão já tinha construído tudo: templo, palácio, frota, império. Ele só chegou nessa reflexão depois de ter agido. E por que você não age, ó criatura de Deus? Por quê? O que as pessoas fazem hoje é exatamente o oposto. Elas pegam a conclusão de alguém que já executou absolutamente tudo e usam como desculpa para não começar nada. Eita, vamos descer o chicote hoje aqui. Como um amigo meu, ele falava, né? Romualdo tá descendo o chicote. Mas onde que está o tempo de Deus na prática? Você sabe responder? Porque você fica falando isso? Então você tem que saber responder. Se não sabe responder, por que você fala? Né? E eu vou te dar 3 exemplos bíblicos que matam completamente essa desculpa. Primeiro foi José do Egito, foram 13 anos de espera ativa. Quem que lembra? José, ele teve um sonho aos 17 anos, virou governador do Egito ao quê? Aos 30 anos. Então foram 13 anos nesse período. E aí ele foi o quê? Vendido como escravo, acusado falsamente, ele foi preso, esquecido na cadeia. Lembra que ele teve o sonho lá, o padeiro saiu, o copeiro, né, saiu, esqueceu dele. Em nenhum momento Deus disse: espera sentado aí, seu Josézinho, espera aí. José, ele agiu em cada fase, administrou a casa de Potifar, administrou a prisão, ele interpretou sonhos quando teve oportunidade, ele não ficou parado. Ou seja, o tempo de Deus para José foi 13 anos de preparação ativa e não espera passiva. Quem que lembra daquela história maravilhosa também de Neemias, né? Que ouviu que Jerusalém estava destruída. O que ele fez? Ele chorou, jejuou e orou, e no mesmo dia pediu o quê? Permissão ao rei para reconstruir. Ele não disse:
Ah, isso aqui não é o tempo de Deus. Não, ele criou o próprio tempo. O rei perguntou: "Quanto tempo você vai levar, Neemias?" E Neemias, ele deu um tempo e cumpriu. A muralha de Jerusalém, ela foi reconstruída em 52 dias. 5 mais 2, 7, número da perfeição, da totalidade. Não porque era o tempo de Deus, mas porque Neemias agiu como se fosse a hora certa. E para dar aquela chacoalhada, não posso deixar aqui a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25. E quem lembra aqui que o Senhor, o Senhor ali, relatado na parábola, ele dá talentos, dinheiro, a 3 servos. Vamos ver se eu lembro. Um recebe 5, negocia e ganha mais 5. O outro recebe 2, negocia e ganha mais 2. O que recebe 1, enterrou e devolve igual. E o que o Senhor diz ao terceiro? Servo mau e preguiçoso. Tirai-lhes, pois, o talento e dais ao que tem 10. Você percebeu? O problema não foi o tempo, foi a preguiça. O terceiro servo poderia ter feito algo, não fez. Deu desculpa. Ah, tive medo. Ah, não era o momento. Ah, não era o tempo de Deus. E Jesus classificou isso como maldade e preguiça, não como sabedoria espiritual. Eu preciso te dizer, querido e querida, que Deus, ele é atemporal. Isso aqui está na teologia clássica. Êxodo 3:14 fala assim: Eu sou o que sou, presente eterno. Apocalipse 1:8 fala: Eu sou o alfa, o ômega, o que é, o que era, o que há de vir. O tempo cronológico, chamado Cronos, ele foi criado para nós, seres mortais, chamados humanos, e está registrado lá em Gênesis 1:14, quando Deus fala: haja luminares para marcar o quê? Estações, dias e anos. O que a Bíblia chama de tempo, kairos, não é reloginho não, meu querido. É oportunidade, é momento propício, é janela de ação. E a regra bíblica para kairos é clara. Lá em Efésios 5:16 fala: aproveitai bem o tempo, porque os dias são maus. Hebreus 4:7 fala o quê? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, momento presente, agora, não amanhã, não quando Deus quiser. Ah, só se for da vontade de Deus. Não, agora, hoje. Então, eu quero finalizar esse princípio para você cravar na sua memória. Você está confundindo soberania divina com inação humana. Deus, ele é soberano. Ele tem um plano, mas o plano dele, do início ao fim da Bíblia, envolve cooperação humana ativa. Deus não vai plantar a sua empresa. Deus não vai fazer você entender conceitos que, se você não buscar por si só, não vai acontecer. Deus não vai te ensinar a administrar milhões. Deus não vai te ensinar a contratar pessoas. Deus não vai te ensinar que você precisa parar de ficar ouvindo áudios de datas que nunca acontece e que frustra todo santo dia. Deus não vai fazer nada disso. Ele fez até hoje? Não. E vai fazer? Não, não vai fazer. Simples assim. A pergunta correta não é qual é o tempo de Deus, como muitos falam aí. A pergunta correta é: Deus já me deu o que eu preciso para agir? Sim ou não? Deus já te deu o que você precisa para agir? Se sim, a resposta é quase sempre sim. Que o tempo é agora. É o hoje, é o agora. Se você está vivo, com saúde, capacidade, oportunidade, o tempo de Deus já chegou e ele só está esperando você se mover, se movimentar. E eu quero, com toda certeza, trazer uma explicação científica, trazer uma lucidez na física quântica, né? O que você diz sobre Deus ser atemporal
Eu preciso te confirmar que isso tem um paralelo fascinante na ciência. Na física clássica mesmo de Newton, tempo, o que que ele fala? É uma linha reta, passado, presente e futuro. Tudo é determinístico. Você é uma bolinha sendo empurrada para frente ou puxada para trás. Na física quântica, o tempo ele não funciona assim. Quem aqui conhece o experimento da dupla fenda? Que inclusive assassinaram alguns engenheiros aí de alto nível que ia expor algumas coisas relacionadas à dupla fenda. E eu estudo isso, acredite, há muitos anos, tá? Há muitos anos. Uma partícula quântica, elétrons ou fóton, ela se comporta como onda ou partículas dependendo de se tem alguém observando aquilo. Já falei isso várias vezes. Sem observação, interfere, digamos assim, consigo mesmo através de múltiplos caminhos simultaneamente, sem observação. É como se existisse em muitos tempos ao mesmo tempo, entendeu? É como se você tivesse uma bolinha, existindo em muitos tempos atemporais ao mesmo tempo. Mas quando você observa aquela bolinha, tem uma medição, ela colapsa em um ponto único no espaço-tempo. Traduzindo aqui para vocês entenderem, a realidade, ela não é fixa, aí eu provo para você. Todo dia você segue o mesmo caminho para ir para determinado lugar, para a escola, para o trabalho, ou faz as mesmas coisas. Eu desafio você por 21 dias fazer totalmente o oposto. Ao invés de você acordar, escovar os dentes, ou acordar e pegar celular, você vai acordar e vai fazer uma meditação. Ai, quem ora? E quem já faz meditação? Você vai fazer o contrário. Você vai acordar, vai lá na cozinha e fritar um ovo. Sua mente vai bugar, vai ficar doida, vai falar: que tá acontecendo? Quem que é esse cara aí? Quem que é essa pessoa? Hello? O que tá acontecendo aí fora aí? Por que tá aí? Que é isso? Você vai ver que você tá vivendo um piloto automático a vida inteira e não se deu conta disso, tá? Porque você está sendo influenciada pela consciência do observador. E existe um experimento chamado paradoxo do gato de Schrödinger. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo até que alguém abra a caixa. Dois futuros possíveis coexistem até o momento de decisão, ação, de observar. Isso daqui, pessoal, não é filosofia, é matemática quântica avançada, comprovada em laboratório, tá? Existe também um experimento para contextualizar isso daqui, o experimento da escolha retardada de Wheeler. Quem que já ouviu falar sobre isso? É bem conhecido. E o mais assustador, por exemplo, uma decisão tomada agora, você está ouvindo o áudio, pode afetar o comportamento de uma partícula do seu passado. Que doideira é essa, cara? Do meu passado? Como assim? O tempo quântico, ele não é linha reta. Passado, presente e futuro são indistinguíveis no nível fundamental da realidade. Se no nível quântico o tempo não existe como uma linha reta, falar que não posso agir porque não é o tempo de Deus está usando um conceito de tempo que nem a física de ponta sustenta mais. Isso soa como ridículo, ridículo. E na física teórica avançada, existe um modelo alternativo do Big Bang chamado Big Bounce. Quem já ouviu falar desse termo aí? Onde o universo externamente se expande e contrai. Sem início, sem fim. Ele é atemporal. E isso foi comprovado, tá, pessoal? E nesse modelo, nessa interpretação, o que nós chamamos de tempo é exatamente uma ilusão emergente da nossa consciência limitada. O universo todo, se você pegar, todo o passado, presente e futuro, eles existem simultaneamente. Xamãs já falavam isso, os Upanishads já falavam isso, os gnósticos já falavam isso, a Bíblia já falava isso. Olha só que interessante, por que que você não está sabendo disso, criatura?
Se o futuro já existe como possibilidade quântica, você não está o quê? Esperando ele chegar. Você está acolhendo ou escolhendo, melhor dizendo, qual versão você deseja manifestar. Através do quê? Das suas ações agora. Então, pessoal, para finalizar aqui, a física quântica, ela já mostrou que o tempo não é uma estrada que você percorre passivamente. O tempo ele é emergente. A realidade que você experimenta amanhã é influenciada pelas escolhas que você faz hoje, faz agora. Não porque o futuro está escrito, mas porque cada observação, cada decisão, cada ação colapsa uma onda de possibilidades em realidade concreta. Existe uma série na Netflix chamada Os Três Corpos. Assiste lá, depois vem conversar comigo, tá? Então, esperar o tempo de Deus do ponto de vista quântica é basicamente nonsense, ridículo, estúpido. Deus, sendo criador da física quântica, ele já programou o universo para que a sua ação, você que está me escutando aí, da sua ação, seja o gatilho da manifestação que você deseja. O tempo de Deus não é um relógio parado, mas é uma porta que só abre quando você bate. Apocalipse 3,16. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo, mas quem escreveu isso foi Salomão depois de décadas de ação. A física quântica, ela diz que a realidade se manifesta no momento da sua observação, que é o agora. E Deus disse: eu sou. Não eu espero. O tempo de Deus para a sua conquista já chegou. Ele só está esperando você se levantar. Aí eu pego e, para finalizar aqui esse áudio, nem era para ficar grande, pessoal, vou ter que gravar um outro áudio pequeno introdutório. Mas o meu tempo é muito escasso, eu peço que vocês ouçam os áudios, tá? Dá trabalho gravar. Eu pesquiso, eu estudo, eu não gravo áudio de qualquer jeito aqui, tá? E teve pessoas que me falaram assim, se tudo isso que você está falando é verdade, então por que que essas operações até hoje não aconteceu nada? Por que que nada aconteceu? Só prova que é tempo de Deus. Olha só como que eles sustentam algo que nem sabe o que está falando, né? Como assim não aconteceu nada, gente? Quem fala isso vai me desculpar, mas tá viajando na maionese, pessoal. A verdade é que muita coisa está acontecendo como aconteceu. Só não aconteceu o que você imaginava que aconteceria baseado nos áudios falsos que você recebeu. Nós recebemos promessas falsas, promessas das quais levou cada um de nós a viver num estado hipnótico, num estado de alucinação. E é por isso que eu resolvi vir aqui em janeiro de 2026, porque o ano é profético. É o ano 1 de ruptura. Se você não fizer o que precisa ser feito nesse ano, eu preciso te lembrar, somente daqui a 9 anos, 2035. Você vai literalmente viver 9 anos, só você sabe, tá? E eu preciso finalizar isso aqui rápido. Quando você fala que nada está acontecendo, ou nada aconteceu, baseado nessas premissas das operações, eu, eu tenho que te puxar a tua orelha nesse momento, porque você está confundindo, né? Operação ativa com adoção institucional plena. O que que significa isso? Esse projeto já está aí há 22 anos, há 40 anos, como muitas pessoas falam, há mais de 40 anos. Só que o ambiente regulatório, jurídico e financeiro, para que esse ah, padrão, digamos assim, se torne independente, ele precisa não só da tecnologia,
mas ele precisa de bancos centrais que concordem, governos criam leis, parlamentos votarem, reguladores se posicionarem, empresas migrarem seu sistema. É uma série de coisas. Então isso você não faz com estralar de dedo, pessoal, isso leva décadas. Então o que você chama de nada acontecer é, na verdade, o trabalho silencioso de formiga, que ninguém vê, até o dia que você vê um formigueiro tamanho de uma montanha, tá? E e aqui eu vou entregar o ouro para vocês, o ouro da verdade. E eu vou te dizer algo que pouca gente tem coragem de admitir, nem ele sabe, nem os líderes sabem dessas datas. Se eles soubessem, por que que eles falariam mentira? Entenderam? Por que que eles falariam tanta mentira? Eu não tô querendo colocar ninguém contra ninguém, mas a verdade é essa. Por quê? Porque isso daí eles sabem. As pessoas que projetavam que em 2018 vai explodir, em 2020 vai acontecer, até 2025 todos vão usar, é tudo especulação. Podia e vinha às vezes carregado de boa vontade, entusiasmo, mas era chutado. Entendeu? Porque ninguém, nem o criador da tecnologia, pode prever quando o sistema financeiro global vai decidir migrar, pessoal. Isso depende de decisões de centenas de instituições no mundo todo, de mudanças regulatórias em dezenas de países. O que você pode prever é se o sistema funciona, se é mais barato, se é mais rápido, se resolve problemas reais, e aí vem a adoção, que é uma questão de tempo, né? Só que esse tempo não é o tempo de Deus no sentido de esperar sentado. Esse tempo é tempo geológico institucional. E você precisa estar preparado quando o movimento acontecer. É por isso que eu estou aqui, tá? E quando você olha e vê todo esse cenário que você viveu nessas operações, pode sim haver raiva, frustração, decepção. Aconteceu com 99,99%, inclusive com os donos de ativo. Pô, converso com vários. Tem muitos aí decepcionados, triste, frustrado. Passavam a data para eles, não aconteciam. Ia em banco, fazer as coisas não aconteciam. Entendeu? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, porque eu não quero criar nada no sentido negativo, tá? Porque infelizmente tem pessoas que você fala alguma coisa e interpreta totalmente o oposto, tá bom? Eu passei 60 horas pesquisando para escrever o livro Arquitetura do Controle, 60 horas. Imagina o que não tem ali dentro. Me sabe o que motivou a escrever esse livro? Já vou falar isso pela terceira vez. Ver pessoas inteligentes, capazes, com dinheiro para mudar de vida, paralisada. Isso foi um dos maiores motivos que me fez escrever esse livro. Ver pessoas incríveis, inclusive eu mesmo me incluo nesse pacote. Ficamos paralisados por desinformação, paralisados por medo, paralisados por essa ideia deformada de que se Deus quiser acontece. Meu amigo, Deus já te deu tudo que você precisa. Ele te deu inteligência para aprender, capacidade para escolher, liberdade para agir e fé para manifestar. O que você está esperando, criatura? O tempo de Deus não é um relógio parado, não é o cuco sem pilha. É uma porta que só se abre quando você bate. E o que eu fiz na arquitetura do controle foi mastigar 60 horas de pesquisa para você ler em 3 horas, mastigadinho, prontinho, sem desculpa que não tinha tempo. Não entendia, não sabia por onde começar. Tá aí o livro, o link tá aí embaixo. Agora a escolha é sua, sempre foi, nunca esteve na mão de Deus, pessoal. Para de espiritualizar as coisas que não faz sentido. Ele te criou com livre-arbítrio, ele te deu poder para manifestar tudo que você deseja pela fé e pela sua ação. Fé sem ação é morta. Tiago já disse isso há mais de 2000 anos atrás. O tempo de fazer a escolha certa está nas suas mãos, sempre esteve. Nunca esteve na mão de Deus, tá? E eu encerro por aqui esse áudio para iniciar o outro áudio.